José era filho de Jacó e Raquel, nascido já na velhice de seu pai e por isso amado mais que os demais. Jacó lhe deu uma túnica de várias cores, o que provocou inveja entre os irmãos. José era formoso de porte e belo de aparência, e ainda jovem começou a ter sonhos reveladores. Em um deles, ele via feixes de trigo que se inclinavam diante do seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Esses sonhos despertaram ainda mais o ódio de seus irmãos, que o viam como soberbo. Um dia Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos no campo. Ao avistá-lo de longe, tramaram contra ele. Discutiram em matá-lo, mas Rúben os convenceu a não derramar sangue. Jogaram-no numa cisterna e depois, vendo uma caravana de ismaelitas que seguia para o Egito, venderam José por 20 moedas de prata. Seus irmãos mancharam a túnica colorida com sangue de cabrito e levaram a Jacó, que chorou pensando que o filho amado havia sido despedaçado por uma fera. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. O Senhor era com ele, e tudo quanto fazia prosperava. Potifar o colocou sobre sua casa e bens, mas José era jovem e formoso, e a mulher de Potifar o desejou. Dia após dia ela o assediava, mas ele recusava, dizendo: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Um dia, estando só na casa, ela o agarrou pela roupa, mas ele fugiu, deixando a veste em suas mãos. Envergonhada, ela o acusou falsamente e Potifar mandou José ao cárcere. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. O carcereiro confiou-lhe os presos e tudo ia bem em suas mãos. Ali conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, que tiveram sonhos perturbadores. José, inspirado por Deus, interpretou: o copeiro seria restaurado ao cargo, o padeiro, porém, seria enforcado. As coisas aconteceram como ele dissera. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, mas este o esqueceu. 2 anos depois, Faraó sonhou que 7 vacas gordas subiam do rio e eram devoradas por 7 vacas magras, e que 7 espigas cheias eram devoradas por 7 mirradas. Nenhum sábio pôde interpretar. Então o copeiro se lembrou de José. Trouxeram-no depressa do cárcere, barbeado e com novas vestes. José declarou: "Não está em mim, Deus dará a Faraó resposta de paz." Explicou que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e aconselhou o rei a escolher um homem sábio para administrar os recursos. Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José e o exaltou a governador do Egito, segundo apenas ao trono. Deu-lhe o anel real, vestes de linho fino e o fez andar em carro próprio. José tinha 30 anos. Casou-se com Azenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 7 anos de fartura, ajuntou alimento em abundância. Quando veio a fome, o Egito estava preparado e de todas as terras vinham buscar pão. Assim chegaram também os irmãos de José enviados por Jacó. Eles se prostraram diante dele sem reconhecê-lo, cumprindo os sonhos de sua juventude. José, porém, disfarçou-se e os pôs à prova. Pediu que trouxessem Benjamim, o caçula, e reteve Simeão como garantia. Quando voltaram com Benjamim, José preparou um banquete e os tratou com bondade. Mas ainda testou seus corações, mandando colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Ao serem acusados de roubo, Judá se ofereceu como escravo em lugar do irmão. Vendo o arrependimento deles, José não pôde conter-se. Chorando alto, revelou sua identidade: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." Abraçou-os com lágrimas e perdoou a todos. Mandou buscar seu pai e toda a família para viverem no Egito. Jacó, ao saber que José estava vivo, não acreditou a princípio, mas ao ver as provisões enviadas, reviveu seu espírito e partiu. Quando se encontraram, pai e filho se abraçaram longamente, chorando de emoção. Jacó viveu ainda anos no Egito, abençoou seus filhos e netos e depois descansou em paz. José continuou governando com sabedoria, sempre reconhecendo que Deus transformara o mal que seus irmãos intentaram em bem, para salvar muitas vidas. Morreu com 110 anos, deixando um legado de fé, perdão e fidelidade ao Senhor, lembrado para sempre como homem formoso, justo e íntegro, exaltado por Deus do fundo da prisão ao trono do Egito.